vai roubar tua glória, Senhor. Amém? O sentido das parábolas. Antes de nós tentarmos explicar um pouco o porquê das parábolas, eu quero primeiro que você entenda e compreenda o que é uma parábola. Porque a gente ouve tanto falar sobre essa palavra específica, parábola. Mas o que é uma parábola? Quem esteve na aula, quem esteve aqui na aula segunda-feira, primeira aula da Rede de Ensino? Quem esteve na aula da Rede de Ensino segunda-feira vai compreender exatamente esse princípio aqui da mensagem que eu vou trazer. Porque eu vou entrar um pouco na aula do Diácono Fernando. Por quê? Porque as parábolas nada mais são do que uma narrativa alegórica. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica. Quem estava na aula segunda-feira? O que é uma narrativa alegórica? Quem lembra? Quem lembra o que era uma narrativa alegórica? Nós aprendemos na segunda-feira que nós podemos aplicar a mensagem, a palavra de Deus, que são 66 livros, divididas em 2 testamentos, né, conhecido como testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança, o período da lei e o período da graça, né? Então a palavra do Senhor, ela pode ser interpretada, ou ela pode ser classificada de 3 formas: alegórica, literal e poética. Diga assim: alegórica, literal e poética. O que seria uma mensagem literal? Eu até anotei um texto aqui. O que seria uma mensagem literal? Lá na aula, o irmão perguntou para o Fernando sobre se o cajado de Moisés era algo alegórico. Ou seja, era apenas uma narrativa alegórica. O cajado de Moisés não é uma narrativa alegórica, ela é uma narrativa literal. O que significa isso? Existiu realmente um cajado. Moisés tinha um cajado. O mar vermelho se abrir não é uma mensagem alegórica. É uma mensagem literal, é real. O mar se abriu para o povo de Israel passar. Então uma mensagem literal é aquilo que realmente se quis falar, né? Vamos supor, essa planta é branca. Isso aqui é uma planta? É uma planta branca. Não é uma mensagem alegórica, é uma mensagem literal. O que seria uma mensagem alegórica? Lá em Atos, vamos ler Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 12. Acho que eu não tenho texto errado. Não é isso não. O texto que eu queria falar é o texto que ele diz assim. Que ele fala, acho que é Apocalipse 4. Deixa eu ver aqui. É um texto que ele fala assim: da sua boca sai uma espada afiada. Ela é mais penetrante e ela corta entre a divisão da alma e do espírito. Isso é uma mensagem literal? Da boca de Jesus sai uma espada? Quem acha que sim? Não. É uma mensagem alegórica. O que é uma mensagem alegórica? É quando eu estou tentando explicar sobre algo, mas talvez a tua mente não vai conseguir compreender. Se eu dissesse assim: da boca de Jesus sai uma palavra poderosa, talvez você ia pensar em várias coisas. Aí o autor pega um termo específico, ele pega uma espada, que é algo que a gente compreende, né? Uma espada, como é que ela corta, a penetração de uma espada. E ele pega a espada e tenta transmitir essa mensagem de uma maneira alegórica. Ele diz assim: sai uma espada da boca do Senhor, que ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, ela corta. Ela é capaz de entrar não só no espírito, na alma, mas ela vai até o espírito. Ela é capaz de romper os sentimentos e alcançar o espírito. Na verdade, essa espada, todos nós sabemos que é uma palavra. Ou seja, da boca de Deus sai uma palavra
que ela é capaz de entrar, não tocar não só nos sentimentos, mas ela é capaz de entrar no espírito do ser humano. Ela é capaz de ir além dos sentimentos. A palavra de Deus, ela rompe os sentimentos. A palavra de Deus, ela rompe o entendimento humano, a alma humana, e ela penetra no espírito do homem. E ela traz vida no espírito humano. Então isso é uma mensagem alegórica. Então as parábolas nada mais são do que uma narrativa que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. O que é uma analogia? Quando nós pegamos duas coisas distintas e conseguimos relacionar elas na mesma mensagem. Ou seja, eu pego essa toalha, que é algo completamente distinto dessa planta, mas dentro de uma narrativa eu consigo fazer com que você entenda sobre essa planta, usando essa toalha como um exemplo, uma tipologia. Então, o que é uma parábola? Uma parábola é quando eu faço uma narrativa a respeito de um determinado assunto, para transmitir a você uma mensagem que não é direta, diferente da mensagem literal. Quando eu pego uma mensagem literal, eu vou direto ao assunto. A pastora brinca comigo que ela diz assim: você dá muita volta. A pastora, ela é direta. Se ela tiver que falar com a Claudinha assim: essa máscara está suja, ela vai assim: Claudinha, essa máscara está suja. Ela vai direto na mensagem. É literal. Eu não, eu vou usando os meios alegóricos. Poxa, Claudinha, essa planta é tão branquinha, Claudinha. Essa planta é branquinha. Sua máscara é branca também, Claudinha. Para que ela entenda, por meio de uma mensagem indireta, o assunto que eu estou querendo transmitir para ela. Então, uma parábola é quando alguém usa uma história ou usa uma narrativa para tentar alcançar um determinado assunto específico, mas ele não é direto naquilo. Ele vai de maneira indireta, até que você possa compreender a mensagem que ele está querendo transmitir. O texto que eu quero usar como base hoje, ele se encontra em Salmos 78. Salmos 78, versículos 1 ao 4. Salmos 78, versículos 1 ao 4. E o texto já começa demonstrando para nós a quem era direcionada essa mensagem. A quem era direcionada essa mensagem? Logo nos primeiros versículos você já vai entender isso. A quem foi direcionado o Salmo 78? Ele diz o quê? Povo meu. Ou seja, a mensagem é direcionada para o povo de Deus. Povo meu. Aí ele diz assim: escuta os meus ensinos. Povo meu. Tem Bíblia que diz assim: povo meu, inclina os teus ouvidos para ouvir o meu ensino. Povo meu, presta atenção no ensino que eu vou trazer sobre vocês. Escuta as palavras que vão sair da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca. Em parábolas, ou por meio de parábolas, abrirei a minha boca. Ou seja, o que Deus estava transmitindo para o seu povo? Eu vou abrir a minha boca, eu vou falar com vocês, mas eu não vou falar com vocês de maneira direta, clara. Eu vou usar meios de, no meio da narrativa que eu quero transmitir para vocês, eu vou usar coisas que no meio da narrativa, de maneira indireta, vocês vão compreender o que eu quero falar com vocês. Aí ele continua: em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas, ou revelarei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, então, e não o ocultaremos aos filhos.
transmitiremos à geração que está por vir as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Cara, quando eu li esse texto, fiquei impactado. Deus se revela para o seu povo. E Deus diz assim: vai chegar um tempo em que eu vou falar com o meu povo. Vai chegar um tempo em que eu me revelarei ao meu povo. Vai chegar um tempo em que eu abrirei a minha boca e eu vou falar com o meu povo. E o meu povo deve prestar atenção no que eu vou falar. Mas a maneira com que eu vou me comunicar com o meu povo será por meio de parábolas. E eu achei interessante porque ele diz assim: e por enigmas, e em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Eu fui procurar o significado da palavra enigmas. A palavra enigmas significa texto obscuro, mensagens desconhecidas. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está falando que no passado, quando ele se revelou ao seu povo, haviam mensagens que ficaram para eles de maneira obscura, ou não foram conhecidas profundamente. Segundo o estudo que eu fiz hoje, a palavra enigmas, ela é descrita na Bíblia 14 vezes. Todas elas no Velho Testamento. Olha que interessante. Ele disse aqui: no passado eu me revelei ao meu povo. No passado eu falei ao meu povo. E muitas das vezes falei por enigmas. Ou seja, haviam muitas coisas no povo passado que eles não conseguiram compreender ou entender. Foram mensagens que na sua mente ficaram obscuras ou ficaram desconhecidas na profundidade do que Deus queria falar, ou Deus não queria revelar naquele tempo. Mas o texto diz aqui no capítulo 78, versículo 1 ao 4, que Deus diz assim: mas chegará um dia que aquilo que eu não revelei de maneira clara aos antepassados, que eles transmitiram para vocês, eu vou revelar aos filhos. Aquilo que ficou desconhecido e oculto para aqueles que viveram no passado, aquilo que eles não conseguiram compreender, aquilo que eles não conseguiram ter a revelação, ou aquilo que eu não quis revelar para eles e deixei como enigma para que eles não pudessem mesmo compreender, vai chegar um tempo que eu vou revelar aos filhos. E que tempo é esse? O texto diz aqui que a palavra que caracteriza esse tempo seria as parábolas. Porque Deus disse assim: eu vou me revelar nesse tempo e vou me revelar por meio das parábolas. E quando nós falamos das parábolas, aonde nós encontramos as parábolas? No período de Jesus Cristo. Você vai ver que Cristo, durante muitas vezes, ele traz seus ensinos por meio de parábolas. Ou seja, existiam coisas que no Velho Testamento ou na Velha Aliança ficaram obscuras por Deus. Deus quis assim. Mas ele diz que haveria um período, ou seja, o período de Cristo, aonde ele se revelaria ao seu povo, aonde ele falaria para o seu povo, aonde ele revelaria aquilo que ficou como enigmas no Velho Testamento, e ele traria isso de maneira clara sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Então muitas coisas que ficaram obscuras no Velho Testamento, coisas que ficaram escondidas aos olhos humanos, que Deus não quis revelar aos antigos, ele disse que no período das parábolas, ou por meio de parábolas, ele revelaria aos seus filhos. E o outro texto que eu quero ler está lá em Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13. Versículo 10. Então os discípulos, se aproximando dele, perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Por que o Senhor se expressa a nós por meio de parábolas? Por que o Senhor não fala conosco de maneira direta? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, que não foi dado aos antepassados. A pastora Amélia estava falando hoje sobre Nicodemos, achei tremendo, né? O encontro de Jesus com Nicodemos, um homem muito conhecedor da lei. E a palavra diz que Jesus confronta ele e ele diz para Jesus assim: ué, então eu preciso voltar de novo ao ventre da minha mãe? Ele diz assim: não, com certeza tu é enviado de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fez se não viesse da parte de Deus. Ali Nicodemos expressa exatamente qual o conceito, qual a visão religiosa que ele tinha. Um homem completamente fixado na lei. Porque no período da lei, a manifestação de Deus foi por meio do quê? Dos sinais e maravilhas. Então ele estava firmado naquilo. Mas Jesus disse assim: Nicodemos, como é que tu quer entender as coisas do céu, as coisas espirituais, se tu não consegue entender nem as coisas da carne? Nicodemos, há coisas que para você são enigmas. Há coisas para você que são obscuras e incompreensíveis. Mas para alguns, eu vou revelar de maneira clara. Para alguns, eles vão conhecer os segredos do reino dos céus, como nós acabamos de ler aqui agora. No versículo 11: porque a outros foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus, mas a eles isso não será concedido. Mas a eles isso não será concedido. Da parte de quem? De Deus. O mesmo Deus que no Velho Testamento falou por enigmas, ou seja, há textos no Velho Testamento que o povo não consegue entender, está de maneira obscura para o povo. Não há um conhecimento profundo, porque são verdades do reino do céu, que Deus não se reservou para ser revelada naquele tempo, mas Ele disse que Ele revelaria esses segredos a alguns no período das parábolas. E Jesus vem pregando por meio de parábolas. Jesus vem e começa a revelar os segredos do céu para alguns. Pois a quem tem, mais lhe será dado. Esse terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Ao que tem, mais lhe será dado. E ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Por que ele precisava falar por meio de parábolas? Porque somente aqueles que fossem de Deus conseguiriam entender os segredos do reino dos céus. Porque somente aqueles cujo Deus escolheu para entenderem a revelação dos segredos de Deus, esses compreenderiam as verdades espirituais da Bíblia, mas nem todos conseguiriam compreender. Nem todos conseguiriam entender a profundidade
da revelação da glória de Deus, da revelação da palavra de Deus, da revelação da verdade de Deus, da revelação da glória de Deus. Porque vendo, não enxergarão, escutando, não ouvirão, muitos, muito menos compreenderão. Lembra que eu falei no início? Não basta ver, não basta ler, tem que compreender. Qual o sentido de Deus te dar, vou dar um exemplo, uma visão ou um sonho, dando um exemplo, ou uma revelação bíblica que você não entenda? Tem algum sentido nisso? Tudo o que Deus faz, irmão, Deus faz de maneira que você compreenda o que Ele está querendo fazer. Deus faz de maneira com que você entenda qual é a mensagem que Ele está querendo transmitir para você. Deus nunca vai te dar algo que você não compreenda. Pode ser que no princípio você não entenda aquilo, né? Pode ser que no início você não compreenda a maneira com que Deus está falando com você. Mas em algum momento da sua caminhada, aquilo vai se encaixar com algo que está dentro de você. Em algum momento aquilo vai cruzar, né? A gente chama isso no mundo de coincidência. Mas aqueles que servem a Deus e têm a mente espiritual, eles entendem que nada na vida deles é coincidência. Tudo na vida deles está debaixo de um propósito, de uma direção, de um caminho traçado por Deus para a vida de cada um de nós. Por isso que a gente não deve reclamar das adversidades, por isso que a gente não deve reclamar das doenças, por isso que a gente não deve... Porque tudo isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a trajetória de José, nós enxergamos exatamente isso. Se José não tivesse compreendido com clareza o que Deus tinha falado para ele, irmão, tu acha que José permaneceria fiel até o final? Claro que não. Tu acha que se Abraão não tivesse compreendido com clareza o que Deus tinha revelado a ele, ele continuaria com o Senhor até o final? Não! Porque quando nós temos a convicção e a certeza da mensagem de Deus dentro do nosso coração, e ela é clara para nós compreendemos que nenhuma adversidade é superior ao propósito, ao chamado e à promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós não temos essa clareza, qualquer problema se torna maior do que aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos faz desanimar, qualquer coisa nos faz desistir. Então a gente precisa ter uma clareza, mas essa clareza para nós é dada pelo Senhor. E eu me sinto privilegiado, sabe por quê? Sabe por que eu me sinto privilegiado? Porque eu faço parte dessa geração. Eu me sinto privilegiado porque aquilo que a geração passada não conseguiu compreender, aquilo que ficou escuro para a geração passada, para mim e para você pode ser claro. Os segredos espirituais que os antepassados não conseguiram ter o discernimento claro, nós podemos ter. Nós podemos ter. Eu estava falando com a minha esposa hoje, cara, quando a gente vê uma mensagem como essa, e a gente começa a ler as parábolas, e eu começo a ler as parábolas e fico pensando assim, será que eu entendi mesmo? Porque o texto é claro, irmão. Se eu não entendo aquilo que eu estou lendo, eu estou como esse povo aqui. Eu estou lendo, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou vendo, todo dia eu estou ouvindo, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou ouvindo, todo dia eu não estou entendendo nada. Eu estou vendo, mas não enxergo. Eu estou ouvindo, mas não escuto. Se eu não vejo, não escuto, aquilo não faz sentido nenhum para mim. A gente brinca, os homens, né? Isso acontece comigo, mas eu já vi alguns irmãos falando também, que às vezes a gente está lendo a palavra em casa e tem uma revelação da palavra assim, né? Deus ilumina a nossa mente, a gente lê um texto e fala, meu Deus! A gente dá aquele pulo, né? Meu Deus, que revelação tremenda! A primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É compartilhar com as pessoas que estão perto da gente, né? Assim, aí o homem chega todo empolgado com a esposa, caraca, olha que revelação! Deus falou isso, mulher. Legal.
Não é assim? Mas por que ela age dessa maneira? Porque Deus deu a revelação para você, irmão. Ela está ouvindo a revelação de você. Às vezes a Mary vem me contar um texto, aí ela está falando, caramba, legal. Mas eu não entendo a profundidade do que Deus falou. Por quê? Porque Deus iluminou a mente dela naquele período e Deus deu a ela algo fantástico que eu ainda não consegui compreender. E às vezes é assim que nós nos sentimos, irmão. Deus está trazendo uma verdade tremenda, mas a gente não consegue enxergar essa verdade se estabelecendo sobre a vida das pessoas. Um dia desse foi no aniversário da pastora, um sábado, a gente estava aqui, eu estava conversando com a minha sogra, com a minha cunhada ali. E ela estava falando assim, poxa, ser pastor deve ser muito difícil, muito pesado, muito cansativo, né? Aí a minha sogra estava brincando, falando assim, eu não sirvo para ser pastora não, porque eu me envolvo emocionalmente, eu ia viver em crise, depressão. E eu falei assim, se tem uma pessoa emocional é o pastor João. Eu sou só emoção. Para você ter uma ideia, eu lembro de uma vez que eu estava num culto e Deus tomou uma pessoa e ele foi falando com as pessoas assim, né, no culto. E ele foi falando assim, aí chegou um e falou, eu te dei o dom de profecia. Aí foi no outro, eu te dei o dom de falar línguas. Aí foi no outro, eu te dei o dom de visão. E eu era o último, eu falei, meu Deus, não vai sobrar nada para mim. Um é visão, outro é profecia, vai sobrar o que para mim? Eu nunca esqueci desse dia. Porque aquele rapaz botou a mão em mim e falou assim, eu te dei o dom de amar. E eu achei lindo aquilo. Eu achei maravilhoso aquilo. Falei, não há dom melhor do que esse. Me dá, Senhor, eu quero esse. Não sei nem se é verdade que ele está falando, mas eu quero esse. Me dá. Eu sou toda emoção. Eu digo que a minha maior qualidade é o sentimento e o meu maior defeito é o sentimento. Aquilo que me faz bem é o que me faz mais mal. É o sentimento. Eu sou só sentimento. Minha vida, meu sentimento domina. Aí eu compartilhei com ela e disse assim, eu falei com ela assim, sogra, eu vou contar um negócio para você. Você sabe que um dia eu quase me desviei por causa do meu sentimento? Ela falou, como assim é? Porque eu coloquei todo o meu sentimento na conversão de uma pessoa. Tudo. Meu sentimento, meu dinheiro, tudo. Na época eu trabalhava na outra igreja, tinha um encontro, e eu queria mandar essa pessoa para o encontro, eu falei, eu vou mandar, não tinha dinheiro, eu peguei meu DVD que eu tinha em casa, era a única coisa que eu tinha de valor em casa, um DVD. Eu peguei o DVD, vendi o DVD, peguei o dinheiro e paguei o encontro para a pessoa aí. Certo de que ela iria se converter. E ela voltou do encontro e continuou vivendo a vida dela da mesma maneira. Sabe o que aconteceu depois disso? Eu falei para ela assim, não quero mais saber de evangelho. Não quero mais, me frustrei, decepcionado, não quero saber mais disso. E por que eu estou falando isso? Porque no domingo uma pessoa, depois do culto, a gente estava conversando ali na porta, essa pessoa falou assim, não, porque eu acho que o pastor, ele se preocupa, né, em lançar a verdade de Deus, a mensagem que Deus coloca, e dessa verdade na vida da pessoa. Se a pessoa não receber isso, acho que eu falei assim, hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi que a verdade não é minha. Eu aprendi que eu não tenho nada com isso. A minha função é transmitir, a função daquele que sobe aqui em cima é transmitir a verdade que foi revelada por Deus ao seu coração. O que vai acontecer com você que está aí ouvindo não é responsabilidade minha, é responsabilidade de Deus e sua. A verdade que é a palavra, ela é transmitida. A maneira com que eu estou ouvindo ou com que eu estou vendo, ela vai expressar exatamente em que tipo de pessoa eu estou classificado. Se você ouve, mas não escuta. Se você vê, mas não enxerga, você tem que se preocupar muito. Porque Deus escolheu esse tempo para revelar as suas verdades aos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Filho cheio de defeito, todo, né? Mas eu sou filho.
Deus escolheu esse tempo para revelar os seus segredos aos seus filhos. E nós somos filhos. Versículo 14. Neles se cumpre o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entenderão. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Olha que interessante. Quem está falando isso aqui, irmão? Deus. Que paz isso traz ao meu coração. Porque o próprio Deus está falando que há pessoas que elas vão ouvir e não vai adiantar nada, irmão. Mas qual é a nossa parte? Falar. A gente não pode deixar de falar. Sabe por quê? Porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei quem são aqueles que Deus escolheu para que essas verdades sejam reveladas a eles. E eu não sei quem são aqueles que Deus escolheu para que essas verdades não sejam reveladas a eles. Para que eles ouçam e não. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Então a minha parte é continuar falando a verdade. E Deus vai no meio, tirando aqueles que Ele vai revelando essa verdade, e aqueles que não vão ser reveladas essa verdade. É difícil ouvir isso, né? Mas é o que está escrito aqui no texto. Deus escolheu não revelar essa verdade para alguns. E Deus escolheu revelar essa verdade para outros. Posto que o coração desse povo está o quê? Cauterizado, petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouçam com os ouvidos, mas entendam com o coração. Convertam-se e sejam por mim curados, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós podemos ver, mas não puderam ver, e ouvir o que nós podemos ouvir, mas não puderam ouvir. Olha que graça está sobre a nossa geração. Olha que graça está sobre as nossas vidas. Saber que houve coisas. Irmão, vamos. Aí está falando de profetas. Lembra? Fala algum profeta aí para mim da Bíblia. Daniel, Jeremias, Isaías, Miqueias. Há coisas que esses homens, olha só, esses homens não puderam compreender. Deus não quis revelar para a geração deles. A Bíblia diz aqui há coisas que justos não puderam entender. Mas ele diz o quê? Que a geração futura, ele revelaria essas coisas. E nós vimos no texto aqui no início, que coisas eram essas que Deus revelaria? Os segredos da terra? Os segredos da teologia? Os segredos do reino dos céus. Os segredos espirituais. E Deus faria isso por meio de parábolas, ou seja, mensagens indiretas. Mensagens indiretas. Nesse texto que nós lemos aqui, ele está falando sobre o propósito das parábolas. Lembra que eu falei no início? O porquê. Por que Cristo, por que Deus precisou, em um período específico, se revelar por meio de parábolas? Porque só os que eram seus entenderiam, e os que não eram, não poderiam entender. Eles ouviriam de má vontade, eles não dariam atenção àquela mensagem. Por quê? Porque aquela mensagem não faz sentido nenhum para eles.
Mas aqueles que são de Deus, no período das parábolas, Deus revelaria segredos espirituais dos seus filhos. Então, qual o sentido desse mês inteiro? Por que o tema Caminhando em Parábolas? Porque nós compreendemos que esse é um tempo onde Deus quer revelar segredos para a sua igreja, para os seus. E eu amo essa expressão que ele diz aqui, porque nesse tempo, nesse período, ele diz: aqueles que têm, lhes será dado mais. E eu acredito, apesar da gente viver um tempo de frieza espiritual muito grande, e quando eu falo frieza espiritual, eu falo no contexto geral, a igreja em si, no mundo inteiro, se comparado ao passado, né? A gente entende que existem períodos diferentes, mas a igreja dos dias atuais é uma igreja espiritualmente muito fria com relação à igreja do passado. Mas eu acredito nisso com toda a minha intensidade, com toda a minha força, que Deus está preparando um tempo onde segredos sobrenaturais de Deus serão revelados dentro da sua palavra. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não estou falando que Deus vai levantar pessoas com coisas novas e segredos virão, não é isso não. Quando isso acontecer, se preocupe. Lá em Judas diz que se levantarão falsos profetas com ensinos mentirosos. Então tome cuidado com isso. Todas as vezes que eu falo aqui sobre segredos espirituais e revelação de Deus, eu estou falando na palavra. Deus vai trazer coisas ocultas dentro da palavra e vai trazer um entendimento claro daquilo para um período específico. Então eu acredito que esse é o tempo onde Deus está trazendo verdades para a sua igreja. Quando eu digo igreja, não falo sobre nós que estamos aqui, falo no cotidiano geral. Todo aquele que professa o nome de Cristo, todo aquele que foi escolhido para que essas verdades pudessem ser reveladas por Cristo Jesus. Então, se nós vamos falar sobre as parábolas desse mês, nós vamos estar extraindo como eu falei, todo entendimento a respeito de cada parábola para tentar explicar para você e trazer essas verdades, esses segredos de Deus para que você possa ser edificado, curado, transformado, salvo e consiga, principalmente como foi cantado aqui hoje, eu acredito nisso, nada é por coincidência, compreender o propósito de Deus na sua vida. Talvez hajam tantas pessoas aqui dentro perdidas com relação àquilo que tem que fazer para Deus, com relação ao propósito pelo qual Deus a chamou. Eu tenho certeza que nesse mês de fevereiro, Deus vai revelar qual o propósito dele sobre a sua vida, Deus vai revelar qual o chamado que ele tem para você, e você vai botar a mão no arado e não vai mais olhar para trás. Vai caminhar dentro do propósito de Deus, vai viver as maravilhas e os sinais do Senhor na sua vida, e coisas extraordinárias da parte do Senhor estão para ser expostas e reveladas sobre aqueles que Ele escolheu para que essas verdades pudessem ser reveladas. Amém? Então que você possa buscar a cada dia, como disse o irmão Cleber aqui no início, em oração, né? Pedir a Deus, colocar sua vida na presença do Senhor, buscar a palavra de Deus, para que você possa a cada dia conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida, por meio das verdades bíblicas. Eu sempre costumo dizer que Deus não vai revelar nada para você que primeiro você não conheça, né? A gente estava falando aqui ontem na Rede de Homens, por sinal eu senti falta de muitos homens ontem aqui na Rede de Homens, um culto maravilhoso, no final ainda teve um cachorro quente com a Coca-Cola. Então você que foi o homem perdeu ontem, primeira Rede de Homens do ano, né? Já vai chegar em rede de casais, rede de jovens, rede de mulheres, então não falte, tem que estar presente, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. A pastora pediu para dar um recado, eu esqueci, agora eu lembrei. A pastora pediu. Nós temos necessidade de trabalhadores em todos os ministérios da igreja. Nosso quadro ministerial ele é bem curto, bem apertado, né? Introdução, consolidação, todos os ministérios da igreja, né? Mas principalmente o ministério que a gente tem passado muito perrengue é o ministério da Rede Kids. Ou seja, nós precisamos de pessoas para nos ajudar a trabalhar na Rede Kids, ajudar com as crianças, né? Quando eu digo ajudar, é dar aula, né? Ou ser auxiliar na turma.
Porque nós temos um entendimento aqui da igreja que a escolinha não é para as crianças irem lá para baixo e ficar lá correndo, brincando. A gente não dá escolinha para isso. A escolinha aqui da igreja, ela, como é para os adultos, ela é uma rede de ensino para crianças. Então, cada um no seu nível. As crianças de 3 a 7 anos, elas recebem um nível de ensino, e as crianças de 7 para cima recebem outro nível de ensino. Então, nós temos poucos professores para poder estar aplicando essas aulas para as crianças, né? Por exemplo, acho que dos maiorzinhos tinha 3, agora só tem 2, né? Tinham 3 professores. Quando tinham 3 professores, ficava dividido assim: um professor no domingo, aí tinham 2 domingos, um domingo professor, um outro domingo professor, um outro domingo outro professor. Ou seja, eu dava aula nesse domingo, eu só ia dar aula daqui a 2 domingos depois, 3 domingos, né? Que passava um professor, o outro, aí no terceiro domingo eu dava aula de novo. Era mais tranquilo, né? Como agora ficou só 2 professores, então agora são duas pessoas revezando, ou seja, no domingo é um, no outro domingo é outro, né? Que é a aula principalmente essa turma, que é a turma dos maiorzinhos, que são de 7, que já estão entrando numa fase perigosa, né? Então a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas que gostam de ensinar, ou pessoas que possam nos auxiliar também, ajudar os professores, se auxiliar, né? Porque dentro da rede de ensino, além da questão doutrinária, do ensino que a gente tenta transmitir para as crianças, a gente também se preocupa sempre em poder estar trazendo um lanche para as crianças, ou uma janta, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, não jantou em casa, ou não tem condições de comer em casa. Então a gente, com toda a dificuldade que a gente tem como igreja, graças a Deus, nesses 4 anos de igreja, a gente sempre conseguiu, com a ajuda dos irmãos, ter um lanchinho das crianças, né? Por exemplo, quarta-feira, a gente não está tendo rede de ensino. Por quê? Porque não temos professores. A rede Kids, porque não temos professores para dar aula, né? Porque se a gente for pegar esses professores para dar aula na quarta, aí arrebenta a gente todo, né? Um irmão até me ligou hoje dando uma sugestão, falou: "Pô, pastor, a igreja está muito cheia, calor, não seria necessário a gente fazer 2 cultos no domingo?" Eu falei: com certeza, seria necessário, mas hoje nós não temos condições de fazer 2 cultos no domingo. Porque para abrir um culto não é simples assim. A gente precisaria de outro ministério de louvor, a gente precisaria de outro ministério de diaconal, a gente precisa de outro ministério de rede Kids, a gente precisa de outro ministério de consolidação, outro ministério de introdução. Porque o que a gente tem, às vezes não dá para suprir nem um culto, que dirá 2. Então hoje a gente não tem condição. Infelizmente, a gente vai ter que se apertar, passar esse período do calor junto, e a experiência que Deus tem para nós, mas nós vamos passar. Então, se você deseja trabalhar e nos ajudar, eu gosto de dar aula para criança. É lógico que tem alguns requisitos. Você precisa ser membro da igreja, você precisa ser batizado, né? São requisitos que a gente cobra, entre aspas, né? E é lógico que a gente vai sentar com você, vai conversar para ver se realmente você tem, né, algum tipo de conhecimento básico para poder passar o entendimento para as crianças, né? Então, se você desejar, no final, procura a pastora Mary, né? Ou a irmã Val, que é ali da Rede Kids. Pastor, eu quero ajudar de alguma maneira, procura lá e tente ajudar. Tem mais algum recado? Tá, e nós vamos terminar o culto de hoje orando pela vida de 2 pessoas queridas nossas. Caraca, muito fiel, né? Lembra, irmão, que eu falei domingo? Que um rapaz que era da antiga igreja que eu era, bateu aqui na porta e deu 4 cestas básicas pequenas. E bateu aí de novo e já deixou mais cestas básicas aí. Deus está enviando, né? Deus quer usar você. Deus quer me usar. Deus quer nos usar nessa geração. Amém? Deus é fiel, irmão. Maravilhado com o poder de Deus. Hoje também ganhamos uns pedestais, uns microfones. Começando a vir, tá vendo? Devagarzinho. Deus é. Daqui a pouco vai ser o ar, né? Daqui a pouco vai ser o som. Daqui a pouco vai ser o banheiro lá embaixo, as crianças. Daqui a pouco vai ser a outra sala da Rede Kids lá embaixo. Já está tudo aqui na minha mente, mano. A igreja toda já está pronta aqui na mente do pastor. Tudo aqui, eu já sei como é que vai ser tudo. Já sei como é que vai ser esse altar aqui, todo diferente disso aqui. Não vai ter esse telão aqui, vai ser aquela tela aqui, ó, uma aqui e uma ali. Os louvores para você ver a letra, né? A igreja é refrigerada. Quem crê que esse dia vai chegar? Eu creio. Mas eu me alegro no dia de hoje.
Eu me alegro com calor hoje. Isso é história, irmão. Você está marcando a tua história nessa igreja. Pastor, lembra quando a gente era naquele tempo, lá naquele galpão pequenininho, a calor? A gente suava. Agora a gente está aqui, ó, ar-condicionado. Várias famílias transformadas, pessoas sendo alcançadas. É história, né? Vamos orar pela nossa irmã Maiara. Quem lembra da Maiara? Maiara voltou para Jesus agora, mês passado. É uma filha nossa que começou conosco lá no início, né? Por um período que se afastou. E nós ficamos muito felizes que ela retomou a caminhada dela conosco, porque é uma filha querida. E essa semana ela passou mal, foi internada e foi diagnosticada, está com Covid, né? Foi confirmado. Está com Covid, né? Está internada, está entubada no hospital, então a gente está orando pela vida dela, porque como disse o irmão Kleber, irmão, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no Deus que cura. E vamos orar também pelo irmão da nossa diaconisa Priscila, meu primo, inclusive o Derek, que estava passeando com a família em Muriqui, sentiu uma forte dor de cabeça, de repente ficou cego, sem enxergar. Né? É mais novo que eu, né? Muito mais novo, tem 30 e poucos anos. E já foi para um hospital, foi transferido para Maricá, depois voltou para Muriqui, agora está no Souza Guiar, é isso? Miguel Couto agora está internado, vai repetir todos os exames para ver o que está acontecendo. Né? Eu creio em nome de Jesus que Deus vai revelar os enigmas que estão acontecendo lá naquele hospital. Amém? Vamos terminar orando pela vida desses irmãos. Levante sua mão aí, se tiver. Pai, em nome de Jesus, como disse o líder da rede jovem, nosso irmão Kleber, no início do culto, nós precisamos nos voltar para Ti em oração. Nós precisamos reaprender o poder da oração. Nós precisamos aprender que é por meio da oração que nós demonstramos ou depositamos a confiança que temos em Ti. E é por isso que nessa noite nós nos unimos em oração. Em primeiro lugar, para colocar a vida da nossa irmã Maiara nas Tuas mãos. Ela está lá, Senhor, aqui no hospital agora. São poucas as informações, porque ela está no CTI. Então nós não conseguimos adquirir as informações do que está acontecendo. Mas segundo o que algumas pessoas nos passaram, ela está entubada, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, como foi dito aqui pelo irmão Kleber, o Senhor é o médico dos médicos. Nós confiamos na ciência, confiamos na medicina, mas a nossa confiança e dependência está no Senhor. Nós cremos que é o Senhor quem vai curar a Maiara. Então, em nome de Jesus, nós já oramos ontem na rede de homens e continuamos orando no dia de hoje. E como igreja, vamos continuar orando em nossas casas até que nós possamos ver a nossa irmã Maiara entrando por essas portas e testemunhando a manifestação da revelação de Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico, Pai. Nós entregamos a vida da Maiara nas Tuas mãos. De igual maneira, nós queremos entregar a vida do Derek nas Tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos, Pai, o que está acontecendo. O Teu filho já fez vários exames e nada foi exposto, não conseguiram descobrir, Senhor. Um dia, Pai, eu aprendi, Senhor, por experiência própria, que quando nós vamos, muitas das vezes, aos médicos e fazemos exames e batemos daqui e dali e nada é exposto, muitas das vezes, Pai, é algo espiritual, Senhor. É uma ação espiritual. Por isso, nesta hora, diferente da oração que fizemos pela Maiara, nós queremos te pedir em nome de Jesus. Se o que está acontecendo com o Derek é uma ação tua, para que a tua glória se revele através da vida dele, então nós glorificamos o teu nome e descansamos em ti. Mas se o que está acontecendo, Pai, é algo com relação ao espiritual, uma seta maligna, em nome de Jesus, nós repreendemos a autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo venha a ser exposto, que tudo venha a ser revelado, para que seu filho possa ser tratado e voltar ao convívio da sua família. Seu filho é tão jovem, ainda há tantas coisas para serem feitas, Senhor. Então nós entregamos a vida dele nas tuas mãos desde já, Pai. Nós queremos também nesta noite entregar a vida de cada uma dessas pessoas que entraram por essas portas nessa noite, Senhor, que estão em busca dessas verdades, que estão a cada dia procurando entender o sentido de suas vidas, procurando entender o porquê
coração, Pai. Que Tu possas revelar os Teus segredos nesse mês de fevereiro. Que tudo aquilo que possa estar de alguma maneira aprisionando a nossa mente, a religiosidade, como foi com Nicodemos, Senhor, que nesta noite seja cancelado em nossas vidas, Pai. Que o nosso entendimento seja aberto, que a nossa visão seja aberta, para que nós possamos entender de maneira clara as verdades que o Senhor tem para revelar nesse mês de fevereiro sobre as nossas vidas, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Assim, Deus, juntos como igreja, nós oramos gratos, com muita expectativa no nosso coração, a respeito daquilo que o Senhor vai falar conosco nesse mês de fevereiro, Pai. Assim nós oramos juntos e agradecemos no nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, as doces e incomparáveis consolações e o amor desse Deus que é Pai, esteja sobre a sua igreja, que está espalhada em cada canto desta terra, mas em especial com você, que está aqui nesta noite, presencialmente, e com você que está nos assistindo pelas mídias sociais. Que o Senhor te abençoe grandemente. Uma semana abençoada. Vão na paz do Senhor. Dê um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno da nossa adoração. Amém? Vamos com Deus. Domingo às 19 horas estaremos aqui juntos novamente. Continue orando pela irmã Maiara e pelo irmão Derek. Inclui ele lá nas suas orações. Amém? Vão na paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos.